Nós iremos apresentar sobre Peter Singer. Bom, sua biografia. Peter Albert David Singer é um dos maiores especialistas em ética aplicada, área para cuja revitalização contribuiu decisivamente. Considerando um grande defensor dos direitos animais, alcançou destaque popularizando a bioética, área interdisciplinar que estuda problemas e implicações morais resultantes de pesquisas científicas em biologia e medicina. Ensinou nas universidades de Oxford, Nova York e Monash, sendo atualmente professor catedrático na Universidade de Princeton. Nasceu dia 6 de julho de 1946 em Melbourne, na Austrália. Seu pai era comerciante e sua mãe médica, e eram judeus imigrantes. Seu avô materno foi amigo próximo de Sigmund Freud e escreveu em sua parceria o livro Dreams in Folklore. Singer graduou-se em filosofia, fazendo bacharelado em 1967 e mestrado em 1969. Nessa época iniciou seu ativismo em movimentos contra a Guerra do Vietnã e na reforma da lei australiana sobre aborto. Em 1971 fez pós-graduação, também foi professor visitante na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, por 16 meses. Nessa época escreveu o rascunho da sua obra mais famosa, Libertação Animal, publicada em 1975, sendo considerado o livro mais importante de sua carreira. A comoção fez com que o governo se reposicionasse junto aos órgãos controladores de qualidade que as próprias indústrias buscassem alternativas. A polêmica sobre o uso de possível abuso de animais não iniciou com Peter Singer, mas através da sua obra, o assunto teve o seu mais influente intercessor. Em 1979, veio sua grande contribuição para a ética e para a bioética, com o lançamento de Ética Prática. Conhecido como seu trabalho mais abrangente, Peter Singer vai além de questões dos animais, colocando em foco temáticas polêmicas que discutem aborto, infanticídio, eutanásia, desigualdade social e direito civil. Escreveu seu livro Repensando a Vida e a Morte em 1996. No mesmo ano, ele candidatou-se a senador pelo Partido Verde na Austrália, atingindo a maior votação do partido até a ocasião, porém não conseguiu ser eleito. A partir dos anos 2000, Peter Singer abraçou a causa das mudanças climáticas. Ele tem sido um crítico obstinado ao modelo de utilização de combustíveis fósseis que gera uma quantidade de gás carbônico prejudicial à atmosfera. Em 2009, lançou o livro A Vida que Podemos Salvar e criou uma organização não governamental de auxílio aos necessitados. Atualmente, Peter Singer participa de palestras e leciona no Centro para os Valores Humanos da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, a ética não pode ser confundida com moralismo, ou seja, com as proibições ligadas ao sexo. Mesmo que decisões referentes ao sexo envolvam honestidade e outros atributos, não pode ser considerado como um caso particular relacionado somente ao sexo. A segunda questão refere-se a tratar a ética como algo subjetivo, fora do mundo real. Um juízo ético precisa ser tão bom na prática quanto é na teoria. Uma terceira alternativa seria entender a ética somente em um contexto religioso. E por último, ela não pode ser relativa, como apontaram alguns teoristas marxistas. Filosofia é uma maneira de viver, e qualquer pessoa que tenha a capacidade de pensar pode refletir sobre o que elas querem de suas vidas, sobre como querem viver. Você não precisa seguir necessariamente um caminho que já está predeterminado. Pode fazer escolhas em vários aspectos sobre o que quer fazer, e isso vai depender de quais são os seus valores. Pode-se definir o utilitarismo através de 5 aspectos principais. Primeiro, o utilitarismo é a tentativa de transformar a ética em ciência positiva da conduta humana. Segundo, o utilitarismo substitui a consideração do fim, derivada da natureza metafísica do homem, pela consideração dos móveis que levam o homem a agir. Terceiro, reconhecimento do caráter supra-individual ou do intersubjetivo do prazer como móvel, de tal modo que o fim de qualquer atividade humana é a maior felicidade possível, compartilhada pelo maior número de pessoas. Quarto, o utilitarismo foi associado a doutrinas econômicas como a de Malthus e de David Ricardo. E quinto, a doutrina moral utilitarista foi colocada a serviço dos reformadores, que deveriam aumentar o bem-estar e a felicidade dos homens em vários campos. Os utilitaristas clássicos, Bentham e Stuart Mill,
acredita que o objetivo da existência humana é obter felicidade, entendida como a busca do prazer e a fuga da dor. Esta é conquistada através do uso da razão. A ética seria a disciplina filosófica responsável por orientar o agir humano. Para eles, uma ação é considerada correta quando suas consequências produzem uma maior quantidade de prazer para o maior número de indivíduos afetados, levando em consideração todos os seres dotados de sensibilidade. Quando for inevitável a produção de dor por uma ação, deve-se assegurar que essa seja pequena e distribuída pelo maior número de indivíduos. Singer admite que, por mais que esteja interessado na vida além da humana, ele não se prende à vida como um todo, pois possui interesse na vida consciente apenas. Na vida capaz de sentir dor e sofrimento, além de felicidade e prazer. Visto que, normalmente, ao se dizer que sua filosofia é sobre a vida, frequentemente pessoas vão entender que se é contra o aborto ou contra a eutanásia porque ambos ainda estão vivos. Entretanto, aos olhos de Peter, um feto, por exemplo, por não possuir consciência, não possui qualquer tipo de status moral que seja capaz de tornar errado terminar com sua vida. Dessa forma, é também deixado claro que para o filósofo, a prática da eutanásia é aceitável. Singer segue o utilitarismo. O utilitarismo, o certo e o errado vem das consequências das nossas ações. Assim, para dizer se algo é bom ou ruim, correto ou errôneo, devemos ver as consequências que elas terão. Uma das perspectivas aplicadas seria de: se foi gerado mais prazer do que dor, foi bom, e se foi mais dor do que prazer, foi ruim. O foco do utilitarismo é diminuir a dor para aumentar a utilidade. A utilidade seria um termo cunhado pelo filósofo Jeremy Bentham que se refere a tudo aquilo que diz respeito à nossa felicidade. Considera-se a dor como todo tipo de aflição e sofrimento, mas não é só a dor que é algo ruim, ou que ocasionar a dor seja sempre algo errado. Certas dores são aceitáveis, seja direcionada para nós ou para outros, uma vez que algumas dores são necessárias para que se alcance menos sofrimento no mundo. E um exemplo disso é como retirar um apêndice defeituoso de alguém, ou encarcerar. A dor não é só humana, e todos os animais capazes de sofrer deveriam ter um tipo de igualdade, isto é, seu sofrimento deveria receber o mesmo peso que o sofrimento similar de qualquer outro ser. Ao compararmos a dor de um cão ou porco com o sofrimento de uma criança humana, se crê que ambos serão igualmente ruins. A demanda humana por animais é uma grande parte de nossas vidas e isso afeta a vida de bilhões de animais ao redor do mundo. São em torno de 50 bilhões de animais mortos a cada ano sem levar em conta os animais aquáticos. Se podemos dizer que existem tipos similares de sofrimento, é tão ruim que um cão ou porco sofra quanto uma criança. Não devemos dizer se isso não é um ser humano, sua dor e sofrimento não importam, ou não importam tanto quanto o sofrimento de outro ser humano. Mas quando se fala de matar, tirar a vida de um animal, apesar de não achar relevante ele não ser humano, Singer crê que as capacidades mentais sejam relevantes e, em particular, na medida em que esse ser possa pensar sobre seu futuro ou planejar sobre o seu futuro, seja relevante. Isso significa que para nós, seres humanos, que vivemos pensando no futuro e planejamento deste, cremos que matar tal ser seja uma maior tragédia contra a vontade dele, uma tragédia maior do que matar um ser que apenas viva o momento, que não pense no futuro. Se for realizar uma comparação absurda, como matar metade dos seres humanos e matar metade dos animais, pensa-se que matar os seres humanos é a pior escolha. Mas esse pensamento não se deve pelo fato de que se está comparando seres humanos com outra espécie, pois quando se pensa em um ser humano intelectualmente danificado, incapaz de considerar e raciocinar o futuro, que apenas vive o momento, os casos se tornam similares. A questão é o que isso gera sobre a forma pela qual tratamos os animais e, em particular, como justificamos matá-los. Não exatamente a respeito o fato de matarmos para serem comidos por nós, mas sim que,
em um sistema comercial para criá-los, os seus interesses não são levados em conta corretamente. Então, quando se diz que devemos dar igualdade ao seu sofrimento, percebe-se que não fazemos isso. Ao invés disso, criamos as fazendas industriais e os transportamos em condições horríveis e precárias por longas distâncias e ao abatê-los, o fazemos com dor e sofrimento. Essa é a principal razão do porquê não devemos consumir a carne animal, uma vez que ao comermos iremos apoiar o sistema industrializado de criar e matar animais, que está claramente errado, pois não respeita o igual significado do sofrimento dos animais. Esse último slide possui um link que iremos deixar na descrição do vídeo, em que Singer dá uma entrevista contando do porquê devemos valorizar a vida. Agradecemos pela atenção e é isso. Valeu, falou.